ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres, de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, e cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca do concerto, do Senhor os seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as buzinas. E a retaguarda seguia após a arca, andando, tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordens, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Verso 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levaram as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam andando e tocando as buzinas, e os armados iam diante deles, e as retaguardas seguiam atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela, tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Verso 18. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turbeis. 19. Porém toda a prata e ouro, os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. O versículo 20 e último, que vamos ler. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Pode sentar aí, igreja, por favor. Feche os seus olhos. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, venha falar o coração dos teus filhos, que o Senhor venha falar a tua igreja, que o Senhor venha falar com os teus servos que aqui estão. E assim, meu Deus, como, meu Pai, os sacerdotes, Senhor, Samuel disse, fala que o teu servo ouve. Assim também a tua igreja, meu Deus, aqui ouve a tua palavra. Então, meu Senhor, que nada, absolutamente nada, venha tirar a atenção do teu povo, nada venha roubar a atenção da tua igreja nessa noite, meu Deus. Mas que o Senhor fala ao coração deles, que o teu Espírito Santo venha falar com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Nós estamos iniciando uma campanha hoje, derrubando as muralhas. Hoje é o primeiro elo dessa campanha, porque todos conhecem a história, né, bíblica de Josué ali com as muralhas que foram ruídas, que veio ao chão. Então nós vamos começar
são 7 quintas-feiras. 7 quintas-feiras. E eu queria que você propusesse no teu coração de não faltar a nenhum desses dias da campanha. Que você colocasse um propósito no teu coração. Que você falasse, olha, eu vou não só às quinta-feiras, mas aos domingos também, à igreja. Mas faça uma força, venha às 7 quinta-feiras. Porque eu já vi muita coisa acontecer. Às vezes muitas pessoas dizem, mas campanha na igreja, campanha. Eu já vi muitas coisas acontecer em campanhas da igreja. Então, seja lá qual for o problema que você está enfrentando, se dispõe no teu coração e venha servir o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? A Bíblia diz, a palavra do Senhor, diz que Moisés, ele estava com Josué. Josué era um servo de Moisés. E veio Moisés a falecer, Deus falou com Josué. Amém? Deus falou com quem, igreja? Com Josué. Se você olhar no capítulo 1 desse livro, diz, no capítulo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Amém? Deus falou para Josué que aonde ele fosse, Deus ia dar vitória para quem, igreja? Para quem, igreja? Para Josué. Deus falou para Josué: aonde você for, eu vou estar contigo. Aonde você for, eu vou estar contigo. Aonde você pôr a planta dos seus pés, tenho dado. Foi Deus que falou com ele. Amém? Mas tinha um porém. O versículo 8, acompanhe por favor, o versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta o quê? Lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então não adianta a pessoa, ela fazer alguma coisa porque o outro está fazendo. Não adianta gritar, não adianta correr, não adianta nada, se não tiver esse livro, se não tiver obediência a esse livro. Amém? Deus falou para ele, falou: eu vou te dar vitória, eu vou ser contigo, aonde você pisar a planta dos seus pés. Deus falou para ele: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Deus prometeu dar a vitória para Josué. Mas daquela vitória havia grande muralha para que ele chegasse até aonde Deus prometeu para ele. E na nossa vida não é diferente. Deus faz uma promessa e entre a palavra de Deus até a gente chegar, a promessa de Deus, até a gente chegar no objetivo, nós vamos enfrentar muralhas. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Ou você acha que vai ser de mão beijada? Deus não falou para Moisés, para Josué o seguinte: falou: Josué, eu sou contigo, pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. Não precisa lutar, não precisa me buscar, não precisa ler a palavra, não precisa nada, porque eu vou te dar vitória. Deus não falou isso para ele. Deus falou para Josué: ser forte e corajoso. Amém? Seja forte e corajoso. Então, para que venhamos receber aquilo que Deus tem para mim e tem para você, nós precisamos ser forte e corajoso. Amém? Nós não podemos
fraquejar. Não podemos deixar a circunstância dizer para nós que nós não vamos conseguir, porque Ele é na nossa vida, Deus é na nossa vida. Então, a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, versículo 30, você consegue projetar, por favor, Pedro? Para o pessoal que não trouxe a Bíblia acompanhar, Hebreus 11, 30, olha o que diz aqui, pela o quê? Caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante quantos dias, igreja? 7 dias. Ali é uma galeria dos heróis da fé. Uma galeria que está ali, você encontra Abraão, você encontra vários personagens de Deus, homens de Deus, que se encontram ali no livro de Hebreus. Então, pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Não foi porque o Josué era um queridinho de Deus, não. Não foi porque Josué era bonitinho, não. Não foi porque Josué, ele era alto, forte, não. É porque Deus falou para ele e ele obedeceu. Ele obedeceu a palavra de Deus. Então, é como eu disse, quando Deus promete algo para nós e nós somos fiéis ao Senhor, na palavra dele, não tem como dar errado. O problema é que muita gente desanima, pastor André, no meio do caminho. Não consegue obedecer. Acha difícil demais obedecer o que Deus pede, o que Deus fala. Amém? A primeira coisa que nós precisamos aprender é o seguinte, que a fé que derruba muralhas é uma fé que obedece a palavra de Deus. Por isso que o Josué, a Bíblia diz que ele estava nos caminhos certos, ele venceu ali. Mas por quê, pastor? Porque ele obedeceu. Deus falou para ele no verso 8 ali, do capítulo 1, não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Quer dizer, quando nós andamos segundo a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra do Senhor, meditamos na palavra de Deus, quando a gente vai fazer algo que é errado, a gente lembra daquilo que está escrito, fala, opa, peraí, está errado, eu não posso fazer isso. E a vitória nossa é certa. Aquele que desvia do mal, ele se aproxima de Deus. Amém, igreja? Então não adianta, deixa eu ser muito sincero para você, não adianta ritual, não adianta isso. Às vezes a pessoa fala, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e outro, e Deus vai dar a vitória. Se não tiver obediência à Bíblia, a palavra de Deus, não vai dar vitória, não. Não adianta. Tem muita gente que tem umas macumbinhas gospel. Não é ou não é? Faça isso, faça aquilo outro, vai lá não sei aonde, vai naquilo outro. Meu irmão, é palavra. Amém? Deus falou para Moisés, falou assim, Deus fez uma promessa para Josué, Deus falou para Josué, eu já te dei, rapaz. O segredo é obedecer. Mas tem gigante, mas tem isso, tem aquilo outro. Deus já nos deu. Amém? Foi Ele que falou, Ele que prometeu, eu já te dei a vitória. Mas tem muralhas. A Bíblia diz que as muralhas, olha, se você analisar, as muralhas eram altas e grandes, amém? Largas, pessoas, olha aqui pastor, pessoas construíam casas em cima daquela muralha, então não era uma muralha qualquer, era uma muralha grande, amém? Ali havia fortificações, diz a Bíblia no capítulo que nós lemos, o versículo de número 1, do capítulo 6, que ninguém entrava e ninguém o quê? Ninguém saía. Mas a palavra de Deus veio a Josué e disse que eles tinham que rodear. Josué poderia, irmã Tássia, poderia juntar os exércitos, homens fortes, e falar, vamos tomar na marra. Vamos arrebentar esses muralhas, vamos entrar lá, vamos matar todo mundo à espada, nós vamos vencer. Mas foi isso que Deus falou para ele? Foi isso?
Foi isso que Deus falou para ele? Deus não falou isso, meu irmão. Deus não falou, vai tomar força, não. Deus falou, medita. Medita, lá no capítulo 1, Deus falou para ele, medita no livro desta lei. Ele continuou obedecendo. Ele foi fiel. Ele falou, nós vamos fazer tudo que o Senhor mandou. Vamos fazer. E ele começou, chama os sacerdotes, pega lá as buzinas. Amém. E vamos para a batalha. Vamos lutar. Vamos lutar. Vamos lutar. E ele vai. E quando ele chega lá, ele começa a rodear, em silêncio, em silêncio. Olha o que diz. Ele começa a rodear, juntamente com os sacerdotes, tocando ali, e eles começam a rodear. E debaixo da unção da palavra de Deus, Deus falou, eles começam a fazer. Então, o problema é esse. Deus falou com ele, ele obedeceu. E às vezes, Deus fala com a pessoa, ela fala, mas isso aqui não dá para mim. Eu posso até rodear, mas eu vou fazer só 4 vezes. Eu vou fazer só 3 vezes. Ah, mas não precisa 7 vezes não. Não precisa isso, não precisa aquilo. Já começa a desobedecer o mandamento de Deus. Deus falou para Josué, Josué, é assim, assim e assim. E dentro do coração de Josué ele entendeu, falou, Deus já me deu. Amém? Deus já me deu. É só eu obedecer, seguir a Ele, fazer a vontade dEle, está tudo certo. Imagine só, Deus falar contigo, olha, eu já reconstruí teu casamento. E talvez teu casamento está arruinado. Mas Deus falou contigo, eu já reconstruí teu casamento. E às vezes a pessoa, não, mas é muito difícil. Já são tantos drogas. Aí você chega drogado. E você fala, mas Deus não falou que já tirou ele. Deus falou para Abraão o seguinte, falou assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Saiu. Ele é um dos que está na galeria da fé. Ali, na galeria da fé. Ele é um deles que está lá, pela fé. Então, é como eu disse, a fé que derruba muralhas, é uma fé que obedece à palavra de Deus. Pastor, mas se não tiver uma fé obediente, não vai adiantar. Vocês estão compreendendo isso ou não? Então Deus falou, não foi o pastor que falou, mas o pastor falou isso, falou aquilo outro. Deus falou no teu coração, minha irmã, meu irmão. Deus falou no teu coração, já te dei. Aquilo que você entrega para uma pessoa, é dela. Deus falou, olha, ninguém vai poder te resistir, rapaz. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Amém? Aonde você pisar a planta dos seus pés, eu vou lhe tenho dado. Mas ele não poderia largar esse livro. Olha o que diz, não se aparte da tua boca. Não deixe de falar, não deixe de mencionar as coisas de Deus. Amém? Voltando para o capítulo de número 6. Ele começa a fazer tudo aquilo que o Senhor tinha falado com ele. Então, outra coisa, queridos, a fé que derruba muralhas não é uma fé lógica, mas uma fé que crê no impossível. Alguém lembra do que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1? E o versículo 1? Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado, às vezes, de maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias por quem? 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Versículo de número 11. Verso 11, Pedro. Eles pereceram, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. 12. E como mantos enrolarás, e como vestes se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Amém? Queridos,
quando Deus, Ele faz uma promessa, e você, ainda que você não esteja vendo, Deus falou contigo, eu vou transformar. Esse dia minha esposa falou comigo assim: Fábio, a minha fé, ela falou para mim assim, eu estava aqui em casa, Deus falou nitidamente no meu ouvido. Eu falei: sobre o quê? Ela falou assim: sobre o que a gente estava precisando. Eu falei: o que nós estávamos precisando? Ela falou: Fábio, nós estávamos precisando da nossa casa, meu filho. E foi realmente um milagre. Amém? Ela falou assim: nós estávamos precisando da casa. Deus falou nitidamente no meu ouvido. Eu falei: como que Ele falou? Porque eu sou curioso. Quando alguém fala alguma coisa comigo, eu falo: mas como que aconteceu? Ela falou assim: eu estava pensando aqui e meditando nas coisas de Deus. Deus falou para mim, falou assim: olha, faz a casa aqui. E ela falou assim, que na hora ela falou: ué, mas como que nós vamos fazer? Então, é como eu estou falando, era uma muralha que tínhamos na nossa vida. Então, seja qual for o problema, Deus falou contigo, não duvide. Hoje, quando nós vamos para a Bíblia, nós analisamos o quê? Que a palavra de Deus, ela surte efeito na vida daquele que crê, meu irmão. Amém? Aí o que a gente começou a fazer? Vamos... Se fosse o natural, era que a gente fizesse o quê? Sentasse, falasse: ó, Deus falou que é para nós construir, então nós vamos construir. Vai ser no tempo dele, tá certo, né? Mas vamos sentar aqui e vamos ficar esperando. Foi isso, meu irmão? Não. Nós fomos à luta. Amém? É como eu falo, eu agradeço a Deus grandemente pelo que Ele fez na nossa vida. Como o pastor Carlos falou, a casa está 90% terminada, né? Mas eu devo muito a Deus. E eu falei com o pastor Carlos outro dia no encontro, eu devo também, assim, a minha gratidão a ele, porque ele que chegava e colocava fogo, né? Às vezes a gente estava sabe, você olhava, mas não tem recurso para isso, o pastor chegava e falava alguma coisa, dali a pouco chegava um cimento, chegava uma areia, e os irmãos que se reuniram e ajudaram, foi bênção demais, não é verdade? Mas isso é fé, porque o irmão que teve fé para estender a mão, foi o que Deus tocou para que ele tivesse essa fé para nos ajudar. Aí nós nos sentamos, não, vamos à luta. Aí tinha um dia que eu chegava, o pastor falou: meu irmão, e aí? Eu falei: pastor, acabou. Não, daqui a pouco Deus proverá. E dali a pouco chegava mesmo. Aí, uma certa vez, o pastor estava lá em casa e parou um caminhão com cimento. E a gente, acho que era a escada que nós estávamos fazendo, né, pastor? Aí, o moço do caminhão falou assim: cimento aí. Eu falei: não, eu não pedi cimento, não. O pastor está assim: rapaz, receba a tua bênção, rapaz. Eu estou assim: não é que não deve ser a obra do lado aí, só que era cimento que estava chegando para mim, eu não sabia. Eu falei: eu não comprei cimento. Isso aí, às vezes, é inocência da gente, né? Coração puro que a gente tem. Mas aí o pastor sempre estava ali, quando ele não estava, ele mandava alguém, pediu alguém para ir lá dar uma força, os irmãos se reuniram, a igreja foi, todo mundo se moveu em me ajudar, nos ajudar, né, para a glória de Deus. Então isso é fé, né? Se Deus quiser, agora, acredito que essa semana a gente já muda para lá, definitivamente. Amém? Graças a Deus. Essa semana que entra, né, que vem, se Deus quiser, alguns pequenos detalhezinhos, mas isso é fé. Porque se a gente for olhar e falar assim: como que eu vou construir se eu não tenho dinheiro? Então a fé é algo que você não se espera, essa é a realidade. Você não está vendo, você não vê, mas você acredita que vai o quê? Acontecer. Isso é um pequeno testemunho, uma pequena coisa, do que Deus vai fazer na minha e na sua vida, meu irmão. Mas seja o que for. Então, é como eu falei, a fé que derruba a muralha, não é uma fé lógica, porque para nós não tinha lógica. Como é que você faz uma casa sem dinheiro? Você faz? Nunca nessa vida, não faz, só pela fé. Então, a fé que faz isso acontecer é uma fé lógica, não é uma fé lógica, mas uma fé que crê no impossível. Josué, no versículo 3, olha o que diz o versículo 3: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a cidade de uma vez, assim fareis por 7 dias.
e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão a buzina. Você já viu buzina derrubar muralhas? Não derruba, meu irmão. Então o que fez com que aquelas muralhas se ruíram, foram derrubadas? Foi a fé. Nós lemos em Hebreus 11:30 que foi a fé pela fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então tudo que vai fazer, faça com fé, meu irmão. Às vezes o irmão quer fazer alguma coisa, olha, eu quero abrir um negócio. Aí já vem logo a dúvida, dizendo assim, como que você vai abrir seu negócio se você não tem um capital? Como que você vai fazer isso se você não tem dinheiro? Às vezes a irmã pensa assim, olha, eu vou parar de trabalhar para os outros. Vou parar de fazer faxina, eu vou abrir minha loja. Aí vem o pensamento, como que você vai abrir loja? Você não vai ter dinheiro para pagar aluguel, você não vai conseguir comprar mercadoria porque você não tem dinheiro. E vem esse monte de coisa. Isso é uma fé lógica. É ou não é verdade? Uma fé lógica. Mas aqueles que são de Deus, eles veem do outro lado. Eles olham acima dos montes. O nosso socorro vem de quem? Vem de Deus. Então, a nossa fé, ela tem que estar acima da circunstância. A irmã abriu uma escola na pandemia. Pandemia, ninguém estava abrindo nada, estava fechando. Né? A irmã se ela vai conversar com alguém que não conhece, às vezes, a fé, ele fala, faz isso não, que não sei o quê. E Deus honrou, e tem honrado para a glória dele. Amém? Então, às vezes, você, quando dá ouvido para as pessoas que não estão na mesma fé, no mesmo propósito, você perde. Imagine se Josué começasse a pensar nos problemas que ele ia enfrentar por ali. Imagine só, Josué falar, eu vou rodear essas muralhas. Mas como que essas muralhas vão ruir? Como que isso vão acabar? Imagine eles rodeando ali aquelas muralhas, as pessoas olhando e falando assim, esse povo está o quê? Está doido. É assim na minha e na sua vida. Quando você começa a vir à igreja, muitas pessoas dizem assim, eles estão fazendo lavagem cerebral na tua cabeça lá. Sabe por quê? Porque quando nós vamos para Jesus, quando nós vamos para Deus, a gente começa a tomar nojo das coisas do mundo, irmã Adriana. A gente começa a tomar nojo, não das pessoas, mas das coisas do mundo. Sim ou não? A gente começa a tomar nojo das coisas do mundo. A gente começa a se aproximar de Deus. Aí, quando alguém te chama para fazer algo de errado, você fala assim, eu não faço isso mais. A pessoa diz o quê? Você está ficando doido. Já fizeram lavagem cerebral em você. Porque o fato de você vir à igreja, de você obedecer a Deus, não é o homem, a Deus. Você obedecer a Deus, você fazer as coisas conforme a palavra de Deus, para o mundo é loucura. Para o mundo é loucura, ninguém aceita. Porque o mundo anda de contramão com a palavra de quem? De Deus. Quando você entrega a tua vida ao Senhor, as pessoas dizem, esse sujeito está louco. Essa moça tão bonita, podia estar na rua, podia estar fazendo isso, fazendo aquilo outro. É ou não é? Mas foi para a igreja, agora vai ficar escutando aquele louco daqueles crentes. Mas eles não entendem. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? Então eles começam a rodear ali. E versículo 14 diz o quê? Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. 15. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram, ao subir da alva,